Começando mais um vídeo nesse canal, uma manhã de sábado, tranquila, com muito sol, do jeitinho que eu gosto. E eu venho trazer para vocês hoje uma mensagem que eu tenho refletido durante a semana. Eu tô fazendo novamente a leitura bíblica, do plano de leitura de um ano, para ler a Bíblia toda em um ano. E eu estive lendo Gênesis. Finalizei o Gênesis essa semana, comecei Êxodo, mas teve uma história em Gênesis que me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Para quem não sabe, Gênesis conta a história da criação do mundo, mas também conta a história de outras pessoas que vieram, assim, muito tempo atrás, que são os grandes patriarcas de Israel, como foi, né, Abraão, Isaac e Jacó. Conta praticamente a história deles três e a sua caminhada com Deus. Chegando em Gênesis 37, a Bíblia começa a contar a história de José, um dos filhos de Jacó, que são um dos grandes patriarcas de Israel. Jacó tinha 12 filhos, um deles era José. E a Bíblia começa a contar de uma forma mais especial a respeito da história de José, porque ele realmente viveu coisas que os outros irmãos não viveram, porque era propósito do Senhor. Mas o que eu quero trazer aqui como reflexão é aquilo que Deus fez na história de José, e que foram abrir e fechar de portas que muitas vezes a gente na nossa vida não compreende quando Deus faz. E eu quero assim trazer através da vida de José mesmo, que a gente reflita sobre isso e que no fim das contas, independente daquilo que a gente passe, a gente confie no Senhor. Se você pegar para ler a história de José um pouquinho, você vai ver que ele era um filho muito querido pelo seu pai, os irmãos tinham ciúme dele. Ele tinha muitos sonhos, né, onde Deus revelava para ele aquilo que aconteceria, porém ele ainda não entendia. Era muito novo, não tinha vivido aquilo. Um desses sonhos, ele viu seus irmãos se prostrarem diante dele, em reverência, né, como autoridade. Ele acabou contando para os seus irmãos, isso despertou muito ciúme, e os seus irmãos começaram a desenvolver essa raiva, né, dele. Como consequência disso, os seus irmãos pensaram em matar, né, José. Para que não caísse sobre eles a culpa do sangue de José, né, pela morte do irmão, eles decidiram vender José aos midianitas. E José foi vendido novamente depois para o Egito. Então assim, você já vê que Deus começou a agir naquela situação, fechando algumas portas para José. Quando a gente para pensar nisso, a gente fala, poxa, José não merecia estar passando por isso, porque ele não tinha feito nada de errado. Mas era propósito de Deus de se cumprir a palavra que Deus já tinha prometido, inclusive a Abraão, de que o povo iria para o Egito. Chegando no Egito, ele é comprado por Potifar, um oficial da guarda de Faraó, e colocou José como um dos grandes encarregados da sua casa. Isso tudo porque Deus fez com que Potifar visse graça aos olhos de José. E eu vou trazer aqui o versículo. Em Gênesis 39, versículo 2, 3 e 4, fala assim: Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E viu seu senhor que Deus era com ele, que fazia prosperar em sua mão tudo que ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. Então Deus fez com que Potifar visse graça na vida de José. E mesmo sendo um escravo vendido, né, ele colocou ele como mordomo da sua casa, cuidando de tudo. Porém, algum tempo depois, a esposa de Potifar tenta convencer José a deitar-se com ela. E ele fala que se recusaria a fazer isso porque isso seria um grande pecado contra Deus. Ele era um homem temente a Deus. Então ela arma uma situação em que fique muito complicado, né, de conseguir provar que José era inocente. E José, infelizmente, acaba sendo condenado à prisão por conta dessa situação toda. Lembrando que José, ele era realmente inocente. Eu considero aí mais uma porta fechada diante dele, apesar dele fazer tudo certo. E a gente vai entender o propósito de Deus em tudo isso. Ainda no capítulo 39, no versículo 21, fala assim: O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Então você vê Deus agindo na vida de José, trazendo mais uma porta aberta na vida dele, mesmo diante de uma situação que ele passou que não foi muito legal. E ali dentro do cárcere acontece uma situação que não aconteceria se não estivesse ali, né? Onde o padeiro e o copeiro de Faraó são presos, porque aconteceu uma situação, né? Eles foram condenados, e os dois tiveram um sonho diferente numa mesma noite. E José interpretou os dois sonhos. Um dos sonhos
né? Era para a vida, o outro para a morte. Um iria viver e o outro iria ser condenado realmente à morte. José interpretou isso e isso era verdadeiro. O copeiro voltou a trabalhar com o faraó, porém se esqueceu de José. Um belo dia, faraó tem um sonho. E nesse sonho haviam 7 vacas gordas bem bonitas andando perto do rio. E depois dessas 7 vinham 7 vacas muito magras. Essas vacas magras comiam as vacas gordas e ele acabou o sonho. Depois ele tem outro sonho na mesma noite de 7 espigas bem formosas, bem bonitas, espigas de milho. E depois dessas 7 espigas, que brotavam, vinham 7 espigas muito secas, do mesmo galho. E essas 7 espigas secas comiam as espigas boas e aí o sonho acabava. Ele chamou os sábios do Egito, ninguém sabia interpretar o sonho. E o copeiro de Faraó, que foi aquele que teve o seu cargo restituído, se lembrou de José. Ele falou, tinha um homem hebreu que sabia interpretações lá no cárcere. Resultado, chamam José para interpretar o sonho de Faraó. José, quando vem, ele fala, olha, eu darei a resposta de paz a Faraó, porque a interpretação dos sonhos vem de Deus. Então ele ouve o sonho de Faraó e interpreta, dizendo que haveriam 7 anos de fartura em todo o Egito, e depois viriam 7 anos de muita seca, muita fome. E que Faraó deveria encontrar alguém que fosse uma pessoa assim, responsável, inteligente, que conseguisse administrar todos os bens de Faraó e conseguisse administrar a colheita para poder armazenar o suficiente para passar depois os 7 anos de seca. E aí entra a mão de Deus novamente, onde Faraó olha para José e fala, quem poderia ser senão um homem sábio como você, que tem revelação de Deus, para poder estar à frente de todo o Egito. Então o Faraó coloca José à frente como governador do Egito. E a Bíblia fala que não havia ninguém que fosse maior do que José, a não ser o próprio Faraó. Porque tudo ele colocou nas mãos de José para poder administrar em todo o Egito. Bom, agora qual que é o resultado? Passaram-se esses 7 anos de muita fartura. José juntou tudo aquilo que ele pôde juntar em celeiros, a quinta parte de tudo, e era muita fartura, então ele conseguiu juntar o suficiente. E depois desses 7 anos, começaram os 7 anos de fome. Inclusive para todo o povo de Canaã, que era onde estava Jacó e seus 11 filhos. E é aí que tudo começa a fazer sentido, porque todos os irmãos de José foram buscar mantimento no Egito. E quem eles encontraram por lá foi o próprio José, que já era governador. Em Gênesis 45, quando ele se dá a conhecer seus irmãos, ele fala assim, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem se aborreçam por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para conservar vocês descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Bom, gente, e o que eu quero dizer com toda essa história de José? Quando a gente olha para a história dele, muitas vezes a gente acha que não vai fazer sentido, A gente se questiona, poxa, foi injusto ele ter passado por determinadas coisas, enfim. Que foram realmente essas portas fechadas, que Deus permitiu que acontecesse na vida dele. Porém, Deus também abriu outras muitas portas, que eu vejo que quando ele era visto com graça aos olhos de outras pessoas, como foi diante de Potifar, que colocou ele à frente de tudo, poxa, era um escravo hebreu, foi um homem vendido, E Potifar colocou ele à frente de tudo na sua casa. Ou quando o carcereiro coloca ele à frente da prisão também, na questão de organização, mesmo diante de um histórico negativo, Afinal de contas, como que ele foi parar na prisão? Se a gente parar para pensar, não é um histórico muito positivo que José tinha. E depois, quando o Faraó coloca ele como governador do Egito, mesmo tendo sido preso, você vê que Deus estava movendo todas essas coisas e trazendo realmente portas abertas, mesmo que tudo cooperasse para que não. Então, gente, o resumo dessa história é que a gente tem que confiar mesmo em Deus, porque Deus é quem abre e fecha portas. E a gente tem que acreditar que Deus tem um propósito para todas as situações ruins e todas as situações boas que nós passamos. Quando José passou por todas essas situações ruins, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele estava confiando no Senhor. E a Bíblia deixa isso claro, porque ele era um homem temente a Deus. Ele continuou mantendo a sua vida íntegra diante de Deus, mesmo que tudo cooperasse contra isso. Mesmo que ele não tenha colhido algo bom, mesmo que ele tenha sido injustiçado diante dos seus próprios olhos, ele manteve-se temente ao Senhor, fazendo aquilo que era o correto. E Deus realmente honrou a vida de José e cumpriu o propósito dele na vida dele. Então, como é de praxe, eu gostaria de orar com vocês para que essa palavra venha ficar no nosso coração,
e que a gente venha a colocar isso em prática, no nosso íntimo, que a gente venha ter certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele quem abre e fecha portas. Amém? Senhor Deus meu Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença, obrigada por essa palavra, que essa palavra venha frutificar no nosso coração, que venhamos a ter certeza de que é o Senhor quem abre e fecha a porta, que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é porque o Senhor assim o permitiu, e como diz a Tua palavra, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós damos graças ao Senhor por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós vamos viver, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Muito obrigada por essa verdade, muito obrigada pela Tua palavra nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos a viver em todo o tempo, nos lembrando de que é o Senhor quem abre e fecha as portas corretas da nossa vida, para que o Teu propósito se cumpra e para que venhamos a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas, aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, desde já. Amém. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e boa semana.